Olá, tudo bem? Aqui é o Matheus e o artigo que eu vou estar trazendo para você hoje é a prostatectomia total como tratamento para carcinoma prostático em 25 cães. Ele foi escrito pelo Tristan C. Bennett, Brad M. Metz, Ralph A. Henderson, Rodney C. Stroll, Julius M. Liptak, Laura E. Selmick, Francesco Colivignalieri e Paolo Buraco. E ele foi publicado pela Veterinary Surgery de 2018, volume 47. E bem, os carcinomas prostáticos, eles podem ter inclusos vários tipos de carcinomas. Seriam eles carcinoma de células transitórias, adenocarcinomas e carcinoma espinocelulares também seriam nessa categoria. A neoplasia prostática, ela carrega um prognóstico ruim em cães, devido ao seu diagnóstico que ele é tipicamente tardio realizado. E quando tem uma invasão agressiva local, que é muito comum de ocorrer, também piora bastante o prognóstico, com uma alta taxa de metástase regional e a distância. Os sinais clínicos mais frequentes nessa doença são a hematúria, que seria a urina com sangue, a estrangúlia, que seria a micção com dor, e o tenesmo, que seria uma dor na região da bexiga quando fosse apalpar eles. Eles têm o diagnóstico de uma neoplasia prostática frequentemente adiado, porque esses sinais clínicos eles não são patognomônicos com a doença. Então não é um sinal específico para aquela doença. Várias doenças podem ter esses sinais clínicos também. E o diagnóstico da neoplasia prostática, ele baseia-se em uns achados que tem no exame físico, no diagnóstico por imagem, citologia e histologia do local. E o tratamento dessa neoplasia, normalmente, ele inclui o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, quimioterapia, radioterapia, fototerapia dinâmica e cirurgia também. E a sobrevida de cães que têm o carcinoma urogenital, ela foi melhor com cães que tiveram anti-inflamatórios não esteroidais sozinhos ou ainda concomitante combinado com agentes quimioterápicos que o que eles mais utilizam são a mitoxantrona e a carboplatina. E o objetivo desse estudo foi relatar a marcação, a apresentação dos sinais, as complicações intraoperatórias e pós-operatórias, o diagnóstico histológico e o desfecho dos cães tratados com a prostatectomia total com as neoplasias prostáticas. Eles imaginavam que a prostatectomia total estaria associada a uma taxa de complicação e tempo de sobrevida semelhante às outras intervenções terapêuticas disponíveis naquele tempo que foi escrito o artigo. E o período do estudo ele variou entre outubro de 2004 e agosto de 2016. E as complicações pós-operatórias elas foram classificadas como menores ou maiores, sendo que as pequenas complicações elas foram definidas como autolimitantes, somente ocorrendo naquele pequeno local, não tendo tanta complicação como um todo no animal, ou manejadas com uma intervenção médica. Enquanto as complicações maiores, elas foram definidas como qualquer complicação que se esperasse causar morte sem uma intervenção rápida ou que necessitasse de um segundo procedimento cirúrgico para corrigir. A incontinência urinária pós-operatória, por exemplo, foi classificada de 0 a 4. Eles utilizaram um esquema modificado daquele relatado por Byron, que eles incluíram na primeira tabela que tem no artigo, que seria a tabela 1, bem detalhado sobre cada uma das classificações dessas 4, com base nas informações registradas no prontuário do veterinário assistente e do proprietário também. E 25 cães eles atenderam aos critérios de inclusão no artigo, com uma faixa etária que variava de 4 até 13 anos de idade, e o peso médio deles foi de 25 quilos, sendo que todos eles eram machos castrados. O aumento da próstata no exame retal, ele foi o sinal clínico mais evidente no exame físico que foi realizado, estando presente em 16 dos 25 cães, e o resultado do bioquímico pré-operatório, hematológico e urinálise também foi feito para os cães, sendo que o resultado da urinálise foi a principal normalidade encontrada, a hematúria, que foi o mais evidente de todos, e estava presente em 13 dos 15 disponíveis no relato. Já a radiografia torácica abdominal pré-operatória, para o estadiamento clínico, ela possui 3 projeções de raio-x torácico, que na oncologia as 3 projeções são justamente para saber se tem algum foco de neoplasia ou de metástase em algum dos lobos pulmonares, que muitas vezes só uma laterolateral e uma ventrodorsal não é o suficiente. Teria que ter 2 laterolateral e uma ventrodorsal para conseguir captar todos os lados possíveis de uma neoplasia ou sinal de metástase, que dependendo da laterolateral pode não pegar um dos pulmões e uma das neoplasias, um dos focos de neoplasia que estaria
acometendo. Também foi feita a radiografia abdominal em 3 pacientes, a ultrassonografia abdominal em 19, a tomografia computadorizada e torácica e abdominal em 8, e ressonância magnética abdominal em 1. Sondando o raio-x torácico foi em 20 pacientes. Em nenhum cão ele teve uma evidência de uma doença metastática pulmonar concomitante, sendo que a prostatomegalia ela foi detectada em todos os animais, menos em um cão. E a próstata ela era intrapélvica, então não foi detectada na ultrassonografia abdominal deste cão em específico. E os relatórios da citologia pré-operatória foram feitos em 20 pacientes e o histopatológico em 3. Eles estavam disponíveis no total para esses 23 cães, e os resultados da citologia eles incluíram carcinoma não classificado em 17 casos, displasia epitelial em 2 casos, e metaplasia escamosa em 1 caso. Foi utilizado também um catéter urinário retrógrado em todos os cães antes da cirurgia, e a próstata ela foi abordada através de uma celiotomia ventral caudal em todos os cães. Infelizmente, para dar tempo de caber o vídeo inteiro no feed, eu vou ter que tirar a parte que ele explica exatamente como foi feito cada parte da cirurgia. Então, se tu tiver interesse, eu recomendo novamente que leia o artigo inteiro na íntegra, e daí você vai conseguir ter uma ideia melhor de como que eles realizaram o procedimento. E a presença ou ausência de uma incontinência urinária pós-operatória foi registrada em 23 cães no total. 11 cães eles tiveram uma incontinência urinária grau 0 de acordo com aquela tabela que eu mencionei antes. A incontinência urinária ela se resolveu completamente em 3 outros cães dentro de 1 a 4 semanas após o operatório. E 8 cães eles apresentaram algum grau de incontinência urinária permanente. Grau 1 em 2 pacientes, grau 2 em 3 pacientes, grau 3 em 1 paciente e grau 4 em 2 pacientes. E 15 cães eles voltaram a urinar normalmente em 4 semanas, embora a incontinência urinária recorrente secundária, a suspeita recidiva de um tumor local, ocorreu em um paciente após 148 dias da cirurgia inicial. Quanto ao diagnóstico, eles incluíram carcinoma de células transitórias em 15 pacientes, adenocarcinoma em 8 pacientes, um carcinoma indiferenciado em 1 e um cistoadenocarcinoma papilar em 1 dos pacientes. E dos 20 cães com uma avaliação de margens histológicas, 8 cães eles tiveram uma excisão completa e 12 cães tiveram uma excisão incompleta. A recorrência local ela foi uma suspeita ou confirmada em 3 cães com margens histológicas completas e em 4 cães com margens histológicas incompletas. Também houve uma extensão extracapsular histologicamente diagnosticada em 11 cães e nenhuma evidência de uma extensão extracapsular em 9 cães. Ainda assim, a única variável que verificou uma associação significativa ao desfecho foi a presença de uma extensão extracapsular, sendo o tempo médio de sobrevida significativamente menor nesses cães em comparação com aqueles tumores intracapsulares, como o próprio artigo ele fala em uma das tabelas que tem, no caso a tabela 3. Além disso, também tem a tabela 2, que cada caso ele é um pouquinho melhor acompanhado com cada paciente. Então, se alguém quiser ver relativo a um paciente em específico, a tabela 2 ela tem 2 partes, onde tem todos os pacientes e todos os tratamentos e como que foi realizado cada um deles. A morte ela foi atribuída a causas relacionadas ao tumor em 19 cães, sendo que a recidiva local em cães e metástase foi em 7 pacientes, e 3 cães eles foram eutanasiados por razões não relacionadas à neoplasia prostática. Outros 2 cães eles foram eutanasiados por uma progressão clínica da doença renal crônica, e um cão ele foi eutanasiado por suspeita de uma mielopatia degenerativa. Enquanto isso, 3 cães eles ainda estavam vivos até o momento que foi publicado esse artigo, que o tempo variava de 65 a 1.255 dias pós-operatório. E os autores eles mencionam que, embora esse estudo não tenha divulgado a incidência de incontinência urinária pós-operatória, outros estudos identificaram essa condição como uma complicação mais comum da prostatectomia total, que afetava de 33% até 100% dos pacientes que eram operados com isso. E a incontinência urinária pós-operatória, ela foi registrada em 34,8% dos pacientes nesse estudo que foi feito. E um estudo anterior também classificou a gravidade da incontinência urinária pós-prostatectomia total como se fosse menor em casos em que o animal ele somente teria isso em excitação ou em atividade muito exacerbada, e em maior se fosse uma incontinência urinária permanente nele. A incontinência urinária permanente ela pode estar associada a complicações secundárias, como uma infecção no trato urinário recorrente, uma pielonefrite,
ou uma umidade em torno do pelo e da região peniana do cão por causa da urina muito maior do que os outros. A prostatectomia total ela não resultou em incontinência urinária em cães livres da doença prostática. No entanto, um estudo anterior por outros autores, 93% dos cães com uma doença prostática eles tiveram uma incontinência urinária após a prostatectomia total. E 54% desses cães com incontinência permanente. Então esse achado ele sugere que o procedimento cirúrgico em si pode não explicar a incontinência urinária e que em vez disso o processo de doença ele contribui para a patogenicidade dessa complicação, não a cirurgia em si. Portanto, eles tentam separar nesse artigo a principal causa da incontinência urinária. Também cães com uma doença prostática têm pressão de esfíncter uretral externa baixa. E essa pressão do esfíncter uretral externa reduzida, ela é provavelmente exacerbada pela prostatectomia total, predispondo os cães operados para doença prostática e uma incontinência urinária. A técnica cirúrgica também pode influenciar o desenvolvimento da incontinência urinária na prostatectomia pós-total, e o fornecimento neurovascular para o colo da bexiga e para o curso da uretra prostática ao longo de todo o aspecto dorsal da próstata e a interrupção desse suprimento neurovascular durante a prostatectomia total podem resultar em uma incontinência urinária pós-operatório, pois que é uma cirurgia muito delicada e que tem que ter muito cuidado para o cirurgião em realizar ela. Mas também a seleção dos casos no estudo pode ter se limitado à taxa de incontinência urinária pós-operatória, porque os cães que eles tiveram uma doença que se estendesse além da cápsula prostática, eles não eram considerados muitas vezes candidatos aptos a participar do estudo. E a detecção pré-operatória da doença mais avançada pode melhorar a seleção de candidatos para um melhor prognóstico para uma prostatectomia total. Então, ele recomenda sempre fazer os exames de imagem para conseguir determinar qual a chance de sucesso de uma prostatectomia total. Também o tratamento adjuvante ele foi administrado em 21 dos 25 cães para a prostatectomia total. E embora nenhuma conclusão desse artigo possa ser tirada em relação ao protocolo, o tratamento adjuvante que eles recomendam, ele é sim recomendado para cães com carcinoma prostático, porque ele tem um alto índice de taxa metastática. Então a quimioterapia ela vai acabar fazendo com que diminua o risco de uma metástase ocorrer e é o melhor prognóstico do paciente. E o autor ele conclui falando que com base nos achados, a prostatectomia total pode ser considerada como opção para um tratamento viável em cães com uma neoplasia prostática, particularmente se apresentar uma obstrução uretral. Com base nos resultados da população, a incidência, a gravidade da incontinência urinária com carcinoma prostático tratado com prostatectomia total podem ser menores e o tempo de sobrevida mais longo dos que o relatado em estudos anteriores. No entanto, esses resultados encorajadores eles provavelmente refletem a seleção dos casos realizados nesse artigo. Então, cães com tumores aderidos à próstata ou uma uretra prostática sem evidência de metástase no momento da prostatectomia total podem ter um resultado melhor pós-operatório, enquanto fatores prognósticos e critérios que orientam a seleção do caso, ele garante uma investigação mais profunda em estudos prospectivos de prostatectomia total em cães. Então, no final, ele conclui basicamente dizendo que pacientes com carcinoma prostático detectados muito mais cedo do que pacientes que esperam muito tempo ainda para a detecção da doença, eles têm melhor prognóstico em relação à sobrevida, até porque ele não espera tanto para ter um sinal de metástase ou uma outra doença concomitante que pode acabar acontecendo no animal. Então, sendo muito importante o diagnóstico prévio o mais cedo possível também do carcinoma ou de qualquer outra neoplasia que possa ocorrer no cão. Então era isso, esse era o artigo que eu queria trazer para vocês hoje. Eu sei que eu deixei algumas informações também de fora, o artigo ele tinha muitos detalhes também que eu tive que tirar desse vídeo. E por isso eu recomendo que todo mundo leia esse artigo na íntegra que puder. Se alguém tiver uma dificuldade em ler, entre em contato comigo que eu consigo ajudar a disponibilizar ele. Vou estar deixando o link dele aqui na descrição. E qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao artigo, qualquer coisa que quiserem comentar também, que eu possa ter deixado de lado, que vocês acharam interessante, sinta-se livre para comentar, curta, compartilhe com quem você possa pensar que ache esse artigo interessante. E é isso então, muito obrigado para quem assistiu e até o próximo artigo. Tchau!